Olá, meu artista Go, seja muito bem-vindo ao novo produto da GoRender, Go no seu negócio, com o objetivo de desenvolver e profissionalizar o seu estúdio 3D. Se você não acompanhou no Instagram da Go a motivação da criação desse produto, calma que eu vou dar uma resumida para você. Por um ano, eu fui aquela profissional que não trabalhava com contrato. Principalmente quando o cliente já vem com muita urgência, então até desenvolver o contrato, até pensar nessas coisas, eu preferia não fazer nada e já começar o projeto, e eu perdi muito dinheiro, muita paciência e muito tempo com tudo isso. Foi depois de perder o dinheiro de um mês inteiro de trabalho que eu procurei na internet um contrato, e em vez de ler e entender exatamente o que ele funcionava e o que o meu estúdio precisava naquele momento, eu só coloquei meus dados, coloquei o dado do cliente, assinei e pensei que eu estaria segura. A verdade, meu artista, é que apesar de ter um contrato, eu não estava segura porque eu não conhecia absolutamente nada daquela burocracia. Eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V e rezava para não dar nenhum problema. E obviamente que deu problema. Me faltava experiência, me faltava conhecimento dessa parte burocrática, então é por isso que o Go no seu negócio vem trazer essa documentação totalmente explicada para você gerir o seu negócio da melhor forma possível e, inclusive, dá a segurança que o seu cliente também precisa para ver que você é um profissional que vai cumprir com os prazos, que trabalha direitinho, que entrega aquilo que você vende no seu portfólio. Então o contrato ele vai assegurar essas duas partes. A sua empresa precisa de você, meu artista. Entenda isso, a sua empresa precisa de você. Entenda como funciona o contrato de prestação de serviço e profissionalize de uma vez por todas a sua empresa. Tá tudo bem, meu artista, você estar num momento da vida em que você se enxerga como freelancer, que você quer trabalhar dessa forma. Mas em muitos momentos, não ter a parte burocrática, não ter a documentação, não saber quanto entra e quanto sai da sua empresa vai atrapalhar muito o seu negócio e você vai viver para pagar boleto, para pagar conta. E nunca vai ver aquilo ali prosperar. E você merece que o seu negócio prospere, meu artista. Você vai viver da arte, você é um artista criativo, mas você vai viver naquilo ali, não sobreviver de mês a mês, de boleto a boleto. É isso que eu quero para você. E o contrato também vai fazer com que você antecipe possíveis golpes na sua profissão e trabalhe de forma segura e regulamentada. Que o seu cliente vai saber que você vai entregar aquilo ali porque você assinou um documento falando que você vai entregar com a qualidade que você disse que vai entregar, no tempo hábil que ele precisa, que você combinou com ele que você vai entregar. Então isso faz com que você seja um profissional de verdade mesmo, um empreendedor de fato, e não uma pessoa que faz imagem 3D. E o mais importante nisso tudo é que eu quero que esse espaço aqui seja um espaço de troca de experiência. Eu vou destrinchar um contrato para vocês, que eu sentei, organizei cada detalhezinho dele, mas eu quero ver a sua experiência. Eu quero que você me diga o que é importante ter dentro desse contrato. Coloca aqui nos comentários que a gente vai discutir sobre isso. Quando você for atualizar ou novas pessoas que chegarem aqui vão ver a sua experiência e vão pensar na possibilidade de colocar ou não, porque às vezes a gente passa por situações que a gente nem imagina, né, que poderia acontecer, mas aí conversando com outro artista, trocando experiência, a gente fala, poxa, isso daqui eu acho que é importante colocar no meu contrato. Agora, meu artista, eu quero que você pare o que você está fazendo. Se você está me vendo pelo computador, pelo tablet, tá rolando o feed aí, para um minutinho, fecha os olhos, respira fundo, tá? E finge que eu tô com a mãozinha assim no seu rostinho, falando um negócio muito importante que você vai prestar atenção em tudo que eu tô falando. Promete? Clareza e transparência. Ambas as partes vão precisar saber o que está sendo feito, como está sendo feito, quando que vai ser entregue. É muito importante que ambas as partes estejam realmente de acordo com absolutamente tudo que foi solicitado. Também temos a questão importantíssima da proteção legal. Ao estabelecer os termos e condições de trabalho desde o início, você está protegendo seu direito e interesse caso algo dê errado. Então, você está se protegendo legalmente, você vai ter um amparo legal se aquele cliente resolver dar um golpe e fugir, se aquele cliente resolver te pedir alguma coisa que ele não estava solicitado em contrato, se por acaso você falhar com um prazo que foi determinado e a obra do cliente atrasar, inclusive se tiver um erro seu dentro do projeto, alguma medida. Obviamente, quando acontece um problema, você tem que ficar totalmente aberto para resolver aquilo ali, independente de quem seja a culpa. Mas caso você seja o culpado, o cliente também tem que ter esse amparo legal. Caso o cliente faça algum erro, cometa algum erro com você, você também tem que ter esse amparo legal. Isso é super importante. E outro ponto super importante, meu artista, é o profissionalismo e credibilidade. Aquele arquiteto, aquele designer de interiores, aquele engenheiro, aquela consultora que está buscando o seu serviço, sabe que você é competente, as imagens que você entrega são as mesmas do seu portfólio, você consegue entregar a tempo, você consegue fazer um trabalho limpo, organizado, coeso, tá? Então, utilizar contrato demonstra um compromisso com o profissionalismo do seu negócio, transmitindo confiança aos clientes e parceiros. A gente trabalha de arte, a gente é criativo, mas a gente também tem noção
noção de toda essa parte burocrática, quanto que entra, quanto que sai do nosso escritório, o tipo de serviço que a gente está prestando, amarrar todos os serviços, especificar pelo cliente quais são os seus prazos, quais são os horários que você atende o telefone, que você tem disponibilidade para atender aquele cliente. Se você for trabalhar dia de sábado, como é que funciona? Domingo, como é que funciona? Não vai trabalhar. Se você tira um dia na semana que você não trabalha, tudo isso precisa ficar muito claro e transparente para todos os lados. E aqui, meu artista, nós temos um esboço do nosso contrato e cada uma dessas etapas a gente vai discutir juntos para você entender 100% do seu contrato. Vou disponibilizar para você um contrato para você utilizar no seu escritório, mas eu não quero que você faça Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que você entenda aquilo que você está assinando, você está colocando seus dados, está colocando a sua assinatura. Então, aquilo é um documento super importante. Não negligencie o poder do contrato. Primeiro ponto, pessoas envolvidas. Quem está envolvido nesse contrato? Quem é o contratante? Quem é o contratado? Qual a finalidade do contrato? O que vai ser feito nesse contrato? Né? É um projeto de arquitetura? É o desenvolvimento de um site? É o quê? Imagem 3D, detalhamento? O que você está oferecendo como serviço? E qual é o tipo de contratação? Tá? É uma contratação por prazo determinado, indeterminado, você trabalha fixo para uma empresa, você trabalha por período, como é que funciona? Já aconteceu com você de você finalizar um projeto com um cliente, tá? Tudo certinho, perfeito. Depois de 2, 3 meses, a obra ainda está rodando ali e ele volta querendo mais alterações, mais opções. Como é que funciona? Quando você entrega as imagens finais, você encerrou o contrato? Quando que esse contrato é encerrado? Tá? Porque o cliente, ele tem um contrato lá também. Aquele contrato do cliente, se ele paralisar a obra, como é que funciona, sabe? Então, tudo isso é muito importante. O seu contrato não pode se basear, quer dizer, ele vai se basear no contrato do outro, né? Do cliente, do arquiteto, do cliente da construtora, do designer, mas qualquer coisa que aconteça lá não pode interferir no seu contrato. Tá? Você tem os prazos, então paralisação de contrato, tudo a gente vai ver ao decorrer da próxima aula, onde eu vou especificar e destrinchar o contrato para vocês. Onde parei? Não me lembro. Tipo de contratação, serviços que serão desenvolvidos, o que você vai oferecer, né? O que você vai fazer, quais são os ambientes, quantas imagens, tudo isso vai estar especificado. E, principalmente, prazos, entregas e condições. Tá? Em quanto tempo você demora para desenvolver a modelagem? Em quanto tempo você demora para desenvolver as imagens finais? O cliente precisa se organizar de acordo com o seu tempo. Porque às vezes você é uma pessoa super rápida, que consegue desenvolver tudo muito rápido. E às vezes você é aquela pessoa que demanda um pouco mais de tempo para desenvolver modelagem, por exemplo. Então você vai ficar muito mais tempo na modelagem e menos tempo na renderização, por exemplo. Ou então você faz a modelagem muito rápido. Então, esses prazos eles precisam ser alinhados e ficar de forma clara para que o cliente, quando te contratar, saiba como é que funciona o seu serviço, o teu tempo de serviço de cada etapa. Também temos execuções e fiscalizações, obrigações e penalidades, tá bom? Toda aquela parte burocrática do que cada um, qual a obrigação de cada um no contrato, o que fazer, onde ir, caso aconteça algum problema. Se o contrato for paralisado lá, por exemplo, do projeto, como é que fica o nosso contrato aqui de prestação de serviço? Tá? Então, tudo isso a gente vai destrinchar. Direito de propriedade, que é super importante quando o arquiteto ainda não mostrou para o cliente o projeto, não está executado e você já vai e posta na frente. Ou então, quando o cliente vai usar a sua imagem, então você tem direito sobre aquela imagem, ele vai marcar você, ele não vai marcar você, ele vai poder postar, você vai poder postar. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Tá? Agora eu vou confessar para vocês que eu passei muito tempo da minha vida como artista 3D sem saber o que era foro. Coisa mais simples, eu vou explicar para você o que é. Mas eu não fazia ideia do que era o foro, que é justamente o lugar que você vai quando dá problema, tá? Então, é esse amparo legal. Toda essa parte final é esse amparo legal das obrigações de cada um, onde ir caso aconteça algum problema, caso esse contrato seja rescindido por um problema, por um falecimento que seja. Então, tudo isso tem que estar muito bem especificado para que você fique assegurado de que você vai receber o dinheiro que você merece, que você trabalhou para isso, que o cliente vai receber o projeto dele ou o dinheiro dele, caso você falhe em alguma das etapas. Então, tudo isso é muito, muito importante e dá segurança para o seu trabalho. E no final, a gente vai falar sobre as assinaturas, assinatura digital, assinatura eletrônica, qual que você vai utilizar a partir de agora, qual que você não pode utilizar, por que você não pode utilizar. Isso eu vou destrinchar para vocês de uma forma super clara. E quando você conseguir entender todos esses tópicos, você vai ter um contrato de verdade para a sua empresa e você vai conseguir explicar para o seu cliente qual que é o seu trabalho,
de uma forma clara, de uma forma coesa. Você vai ter muito mais estrutura no seu escritório para receber projetos de grande porte, porque você se porta como um profissional de grande porte. Então, meu artista, vem comigo e vem aprender sobre o poder de profissionalizar o seu escritório com contratos. O quanto que sua empresa vai crescer e vai tomar um porte de empresa 3D quando você começar a aplicar toda a documentação desse quadro de Go no seu negócio, tá? Eu vou especificar toda a documentação que você vai precisar, começando agora por contrato, porque eu creio que esse seja o ponto inicial, o mais importante que você precisa até agora. Estou começando agora, o que eu preciso? Contrato, tá bom? Então, isso é muito importante e eu espero você para a gente analisar esse contrato de prestação de serviço e que você entenda 100% do que você está assinando, do que você está colocando seus dados e que você nunca mais passe perrengue ou, se passar perrengue, saiba o que fazer com relação a isso, tá bom? Bora lá analisar esse contrato? Olá, meu artista! Se você chegou até aqui é porque você quer e precisa entender um pouco mais sobre a parte burocrática de contratos para artista 3D. Para desbloquear aulas sobre contratos, basta clicar no link abaixo, que você será direcionado ao Clube Go Render e poderá assinar e fazer parte do clube de assinaturas que tem como principal objetivo ajudar e otimizar processos para que você trabalhe no mundo 3D com muito mais confiança. Conheça nossa biblioteca de blocos, materiais, cena de estudo, aula de marcenaria e muito mais. E obrigada pela atenção, meu grande artista. Te vejo na Go!